I have to tell you something. Something insane. O Problema dos Três Corpos é um seriado de ficção científica já disponível em sua primeira temporada na Netflix, com um total de 8 episódios com duração em torno de 50 minutos cada. O seriado segue o modelo padrão e mais comum da plataforma, de lançamento dessa plataforma, tanto em duração dos episódios como de formato de lançamento, já disponibilizando toda a primeira temporada de uma vez só. O seriado é inspirado, ou melhor falando, adaptado de um livro do mesmo título, do engenheiro e escritor chinês chamado Liu Cixin, e eu espero mais uma vez ter pronunciado correto, mas claro que eu devo ter errado. Faz parte de uma trilogia de livros, e como é uma ficção científica, eu resolvi assistir, acompanhar e seguir comentando aqui no canal. Sendo este o primeiro vídeo aqui no canal, referente às primeiras impressões dos 2 primeiros episódios, que foi o que eu consegui assistir até aqui. E quando eu fui ler a curtíssima sinopse disponível sobre a história para poder entender o que viria a seguir, eu lembro bem que eu pensei, poxa, como a sinopse é curta e pouco informativa. Mas assim que eu terminei de assistir aos 2 primeiros episódios, eu repensei isto. Nossa, como aquelas poucas informações elas eram não só válidas e resumiam tão bem a história do seriado, como elas também me forneciam informações importantes que eu precisava ter em mente quando fosse começar a assistir ao seriado. É importante que você comece assistindo ao seriado sabendo que uma pessoa X, em determinado momento da história da China, lá pelos anos 60, vai tomar uma atitude, uma decisão fatídica, e que aquela decisão vai ecoar através do espaço e do tempo até encontrar um grupo de cientistas no nosso tempo presente, lá na Inglaterra, forçando este grupo a enfrentar a maior ameaça que a humanidade já enfrentou. E olha como essa sinopse é importante, porque a primeira sequência do primeiro episódio já nos apresenta um momento histórico chinês no qual se insere uma das personagens importantes, pelo menos nesse primeiro momento do seriado, eu imagino que ela seja de grande importância para o desenrolar da história, para o desenrolar da trama. E eu fiquei surpreso nesse primeiro momento pela abordagem pouco comum daquele período da dita Revolução Cultural Chinesa. Não é uma abordagem tão comum de ser visto na grande mídia, pelo menos. E também fiquei meio deslocado em relação ao que esperar da história, mesmo porque na sequência do episódio, em alguns momentos, a história fica transicionando entre um cenário onde são mostradas as dificuldades enfrentadas por aquela personagem chinesa em meio àquela revolução cultural, e num segundo cenário, no tempo presente, onde são apresentadas anomalias que eram observadas mais precisamente junto ao meio científico e de forma mais precisa ainda junto ao núcleo de personagens que nós iríamos acompanhar no tempo presente no seriado. E eu só pensava, até então, ok, eles estão tentando me mostrar que o passado traumático daquela personagem chinesa dos anos 60 vai ter um peso importante em alguma decisão que ela terá que tomar e que será aquela sequência destacada na sinopse que a gente meio que leu aqui no comecinho do vídeo. A sinopse referente à história do seriado. But true. About all of us. Quanto aos personagens apresentados no tempo presente, existem pessoas de destaque em suas respectivas áreas. Coincidentemente, são pessoas ligadas de alguma forma, de alguma maneira, à vanguarda da ciência. E eu também considerei o rapaz, vocês vão ver que tem um rapaz que é ligado ao ramo de produção alimentícia, ele desenvolve lanches, salgadinhos, eu também o considero como vanguardista também. Afinal, ele tem uma inteligência afiada, e não é à toa que ele consegue conviver tão bem inserido naquele núcleo, eu vou falar núcleo heterogêneo, mas ainda assim com tantos elementos em comum. O grande destaque do primeiro episódio, na minha opinião, ficou a cargo do mistério da contagem regressiva que se projetava sobre a visão de alguns personagens que acometia algumas pessoas ligadas à ciência. Era algo como uma maldição, eu percebi, pelo menos nesse primeiro momento, dessa forma, porque
não havia muitos elementos que explicassem, pelo menos não elementos científicos. Então, você percebe aquilo como algo não científico e que confunde e que deixa a grande pergunta sobre o que acontece quando a contagem chega a zero. Você consegue perceber que era uma contagem regressiva, então em algum momento iria alcançar o zero. Visto que aparentemente os outros indivíduos que nós suspeitamos terem sido acometidos, eles todos eram encontrados mortos com alguma evidência de que eles tiveram contato com aquela contagem regressiva. Eles deixavam essas evidências nos cenários dos crimes. Temos então também, nesse primeiro episódio, a revelação de uma série de mortes misteriosas, o que, claro, obviamente chama a atenção da polícia, que passa a participar do desenrolar da história. Então há um mistério sobre como aquela imagem é projetada na retina das pessoas, sobre o sentido daquela contagem, não é? Qual a finalidade daquela contagem, o que aconteceria quando aquela contagem alcançasse, atingisse o número zero, e ainda sobre quais critérios alguém era escolhido para viver aquele pesadelo. Porque a gente vai percebendo isso, que a simples presença da contagem, simples não, simples é uma palavra péssima, né? A complexa presença daquela contagem regressiva no teu campo de visão era algo atormentador e que muito provavelmente mexia com o psicológico fortemente daquelas pessoas, e muitas delas tenham cometido suicídio ao invés de ter sido um outro tipo de crime, né? Um suicídio motivado pelo desespero relacionado à presença misteriosa daquela contagem regressiva. Já no segundo episódio, quando nós passamos a conhecer melhor a personagem da cientista Oddie e o seu trabalho como pesquisadora de novas tecnologias envolvendo a nanotecnologia, nós passamos a enumerar suspeitas sobre o processo associado àquela contagem regressiva. E em primeiro ponto, a suspeita recai sobre uma forma de chantagem, visto que a exigência para que a contagem fosse suspensa, e isso nos é revelado no episódio, será que a própria cientista abandonasse suas pesquisas atuais. Ou seja, uma forma de constrangimento, né? Uma forma de você constranger aquele indivíduo a fazer o que você quer. Afinal de contas, na vigência da dor, na vigência do desespero, é natural, né, de forma reflexa, que o indivíduo tente se livrar daquele estímulo. E assim, muito provavelmente, qualquer coisa que fosse pedida, que fosse solicitada pelo algoz, né, e aqui na figura do algoz é aquele indivíduo que está provocando a dor, que está provocando o sofrimento, que está provocando aquela contagem regressiva ali presente no teu campo de visão, eu poderia pedir qualquer coisa que você acabaria dando um jeito de acatar, né? Mesmo que fosse uma coisa muito, muito importante na tua vida. Isso, claro, leva o personagem a fazer vários questionamentos morais, de forma mais íntima, ou de forma velada, ou de forma mais exposta. Enfim, eu lembro bem que uma personagem misteriosa, inclusive, nesse momento do seriado, ela chega a afirmar para a cientista que nada de bom acontece quando a contagem atinge o número zero. Então você tem o desespero da contagem presente, o desespero da numeração diminuindo, ou seja, do seu tempo avançando e acabando, e ainda aparece uma personagem misteriosa afirmando para você que quando chega no zero nada de bom acontece, né? Então isso soma, né, na carga dramática do desespero da presença daquela contagem. Além, claro, de um outro fenômeno que nós observamos nesse começo de seriado, que é o fenômeno em que o firmamento inteiro noturno sofre um apagão. O que mostra também que os envolvidos na ameaça, os envolvidos por projetar aquela contagem regressiva no campo de visão específico daqueles indivíduos, também possuem uma tecnologia que nós ainda não entendemos. Uma tecnologia que aos nossos olhos, como eu já falei aqui nesse vídeo, pode nem parecer ciência, mas sim uma forma de mágica, uma ilusão. Isso imediatamente me fez pensar sobre a forma como nós interagimos com as tecnologias outras, aquelas tecnologias que nos são estranhas. Vou tentar me explicar um pouquinho melhor, rapidamente. Imagina duas sociedades, duas civilizações humanas, uma com um arsenal tecnológico maior, já possuindo computadores, máquinas fotográficas, e imagina uma outra sociedade, uma outra civilização humana que
tem um processo de desenvolvimento humano, cultural e científico outro, né? Mas que ainda não conhece, não tem acesso a essas tecnologias de ponta da eletrônica que nós temos hoje. Imagine-se colocando no lugar daquelas pessoas de outro nível de desenvolvimento tecnológico, eletrônico, como você encararia, por exemplo, a fotografia, a existência dos aparelhos celulares, enfim, da telefonia, da televisão. Então, são choques culturais, você vai observar aquela outra tecnologia mais avançada e você vai se questionar, né, como aquilo é possível. Porque muitas dessas ideias podem, na verdade, parecer realmente mágica, ilusão para os olhos destreinados dessa outra população. E assim, para nós no seriado, para as pessoas do tempo presente no seriado, o vislumbre, né, dessa tecnologia muito mais avançada, né, que a gente não consegue alcançar nem mesmo com a nossa imaginação, ainda pudesse parecer muito mais mágica, né, do que realidade. Isso é uma ferramenta perigosa porque ela pode ser utilizada no processo de manipulação, de constrangimento do outro, que é muito provavelmente o que vai acontecer no desenrolar da nossa história aqui. É também nesse episódio que nós ficamos conhecendo um pouco mais sobre a existência de um jogo de realidade virtual completamente imersivo, não é? Ele envolve não só a tua visão, mas envolve a totalidade do teu ser, né? Ver frequência cardíaca, respiratória, ondas cerebrais, ele mexe com o teu olfato, com o teu tato, enfim. Eles explicam no seriado que existe essa total imersão, né, do indivíduo que está no jogo. E que estava sendo jogado, diga-se de passagem, pela cientista que no episódio anterior, que no primeiro episódio cometera suicídio. Então, envolta num processo de curiosidade, a personagem Jean, que é uma das cientistas de destaque, jovem e destaque dentro da história até o momento, herda esse console, eu vou chamar assim, de jogo, da mãe da cientista morta no episódio anterior e passa a explorar mais esse jogo, sempre movida por uma curiosidade, porque é uma tecnologia completamente alheia, estranha, imersiva, e ela, como boa cientista, tem se tomado inteira, né, pelo processo de curiosidade de desvendar aquele mistério. E até esse momento, eu pelo menos, mas eu sei que também talvez essa seja a opinião de vocês, suspeito que aquela tecnologia superior do jogo possua uma ligação direta com os fenômenos das mortes, das projeções da contagem regressiva e no estranho fenômeno do céu que se apagou. E bom, assim que terminou o segundo episódio, eu parei um pouco com o seriado e fui atrás de tentar entender, né, de ler um pouco sobre o tal problema dos três corpos. E eu vi que se trata de um problema físico real da mecânica orbital. O tal problema dos três corpos, que dá nome ao seriado, né, que dá nome à nossa história. E nesse problema nós ficamos sabendo sobre as dificuldades e impossibilidades no entendimento da evolução e previsão de movimento de um sistema orbital formado por três corpos que compõem esse mesmo sistema orbital. É um problema que não possui uma solução na ciência atual, e parte do que nos é dito até então e de forma mais palatável, pelo menos olhando, pesquisando na internet sobre a existência desse problema, e aí eu me refiro exclusivamente à abordagem física, não estou me referindo à história em si, mas como é uma ficção científica, obviamente essa fonte científica foi a fonte da qual o autor bebeu para poder enriquecer a sua história, então o sentido deve ser o mesmo. É que um sistema formado por três corpos é bastante instável e que os movimentos orbitais dentro desse sistema são, então, bastante imprevisíveis. Então, isso deve, de alguma forma, fazer parte do núcleo, do cerne da história do seriado. Eu só ainda não sei dizer como, mas eu espero que os próximos episódios acabem nos revelando muito mais. Então, por hoje nós ficamos assim, com muitas questões iniciais e muitas incertezas sobre o cenário inicial. A história ela parece inspirada e instigante, tem um corpo de ficção científica bruto sendo construído, e a tendência inicial é que nós acompanhemos até o final, episódio por episódio. Eu vou tentar ver se eu consigo gravar de 2 em 2 ou de 1 em 1, dependendo de como seja o meu tempo em relação a conseguir assistir os episódios e ir comentando aqui com vocês no seriado, no nosso canal.
Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Jornada Inesperada. Espero que esse novo seriado traga um fôlego novo para o canal em relação às nossas discussões. Fiquem todos bem. Deixo aqui embaixo o espaço para que vocês possam comentar, compartilhar suas opiniões, enfim, interagir. Nos vemos muito em breve. Tchau.